Olá, estamos de volta e hoje é sexta-feira com o amargo resultado de perder para o Flamengo no Rio de Janeiro. O Bahia foi melhor do que o Flamengo no jogo, dito inclusive por cronistas cariocas. O Bahia foi muito melhor no primeiro tempo, cedeu espaço aí pelo segundo tempo, diminuiu o ritmo de jogo, mas ainda assim no pau a pau o Bahia foi melhor. Fim de jogo, aquela questão da bola alta. Diego tem até detalhe para trazer para vocês. Toma aquele gol, Rogério Ceni com aquela mania de botar jogador alto que não sobe em bola alta. Não adianta nada, deixa o baixinho. Por mim, não tira Everton Ribeiro de jeito nenhum, a não ser que Everton Ribeiro não tenha condição de jogo. Já falei isso e, mais uma vez, reforço essa minha tese. Valeu, Diego. É isso aí, resultado realmente amargo, meu pai disse bem. Muito. E o Bahia numa partida que chamou a atenção, inclusive da mídia esportiva nacional, muita gente comentando que o Bahia foi superior ao Flamengo em grande parte do jogo, que é verdade, mas terminou com esse placar amargo, com essa falta boba e com esse vacilo na bola aérea. Vamos trazer detalhes já já, depois da nossa vinheta, agora. Vamos com a vinheta. Pois é, galera, mais um vídeo aqui no nosso Farol Tricolor. Depois desse um pós-jogo de Bahia e Flamengo, Bahia 1, Flamengo 2, lá no Maracanã. Jogo com bom destaque. Eu pedi a galera que curta esse vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações para a gente seguir nesse trabalho, sempre com a ajuda, com a colaboração, com a participação de você, amigo e amiga tricolor. A gente tem, pai, várias informações aqui para passar sobre esse jogo. E a gente costuma fazer um início dando aquela olhada na tabela do Campeonato Brasileiro da Série A. Então vamos manter a tradição aqui e ver como Vamos. ficou a tabela após essa rodada. Nessa rodada de um Bahia que foi derrotado, né, perdendo a invencibilidade no Campeonato Brasileiro que já vinha acontecendo há 8 jogos, eram 8 jogos de invencibilidade. O Bahia só tinha perdido a primeira rodada da competição, depois foram 5 triunfos e 3 empates. E ontem nós amargamos nossa segunda derrota. Mas está aí a tabela para a galera de casa, para você também, pai. E a gente tem ali o Botafogo. Não, essa tabela aí tá precisando atualizar. Pera aí, deixa eu dar uma atualizada nessa tabela aí. Deixa eu dar uma atualizada nessa tabela, que essa tabela aí tá desatualizada, tá ainda antes dos jogos de ontem. Deixa eu atualizar a tabela aí para a galera de casa acompanhar. Deixa eu voltar aqui para nossa tela principal, que a gente atualiza já a tabela e vem com vocês de novo com a classificação atual. Mas o fato é que o Palmeiras, né, venceu o Red Bull Bragantino ontem, o Flamengo venceu o Bahia, então o Flamengo assumiu a liderança, como a gente tinha dito no pré-jogo. Se o Flamengo vencesse a partida, ou o Bahia também na mesma situação, se o Bahia vencesse a partida, assumiria a liderança do campeonato. Deixa eu ver agora se a gente já tem aí a tabela atualizada. Pronto, agora foi direitinho. Deixa eu passar para você também. Já está com a tabela? Pô, ainda não, né? Deixa eu passar agora. Não, Pronto. tá chegando Agora aqui. sim. Agora sim. Agora. A tabela atualizada aí com o Flamengo na liderança do Campeonato Brasileiro. Ou seja, se o Bahia tivesse vencido ontem, o Bahia estaria aí nessa posição com 21 pontos, 6 triunfos, 3 empates, 1 derrota. O Botafogo em segundo. O Botafogo empatou com o Atlético Paranaense. Palmeiras em terceiro com 20 pontos, empatado com o Botafogo. Em quarto, o Atlético Paranaense com 18, empatado em número de pontos com o Atlético Paranaense. E o Bahia com 5 triunfos, 3 empates, 2 derrotas. Mas eu acho que tem um detalhe que a gente precisa assim deixar claro, que o Bahia tem 6 jogos fora de casa e 4 jogos em casa. E em casa o Bahia tem aproveitamento de 100%. Bahia vai para 2 jogos em casa na sequência, então o Bahia tem tudo para pontuar bem nesses jogos e provavelmente voltar ali ao G4 do Campeonato Brasileiro, pai. Verdade, verdade. É a chamada malvadinha. Essa é a tabela malvadinha. Deve ter sido feita, sabe-se lá, por algum computador. Eu não acredito que alguém tenha feito isso para prejudicar o Bahia. Sou inocente, vou dar um de inocente, não é? Mas, sem dúvida, você pega o detalhe que é fundamental. A gente falou isso antes da bola rolar, antes de começar o campeonato. A gente olhou de ponta a ponta, principalmente a primeira parte do campeonato, o primeiro turno do campeonato. Essa é a tabela malvadinha. Quebraram a cara e eu disse na época.
essa tabela vem para derrubar o Bahia logo no começo. Também, se o Bahia se der bem, o Bahia fica bem aliviado na sequência, ainda mais quando vier o segundo turno. Então, a tabela malvadinha, o Bahia vai fazendo o que pode, e, logicamente, todo mundo sabe que enfrentar o Flamengo no Rio de Janeiro, não é? Sim. É uma equipe do Nordeste, tem suas dificuldades. Há observações sobre a arbitragem, amigos nos mandaram vídeos, mas uma coisa é certa. Eu já disse também, não sei mais do que ninguém, mas eu já disse também. O Bahia melhoraria no dia que não tivesse no mesmo time Rezende e Canives. Eu disse isso, está gravado aí. Quando a gente fala alguma coisa que não tem algum tipo de audiência, mas com a audiência que a gente tem, pode conferir aí. Eu disse antes da bola rolar. São dois jogadores afobados. O Canives melhorou demais, mas melhorou muito jogando pelo lado esquerdo da zaga. Esse apoio importante do Gabriel Xavier também, claro que sim. Mas Rezende não muda. Rezende, para tirar uma bola ou para chegar, ele chega para valer. Um lance que ele pode ser mais duro, sem se expor ou sem chamar atenção. Um árbitro que já vem assim balançado, como disse o Rogério Ceni na coletiva de ontem. A pressão da torcida, aquela falta mesmo, do jeito que ele chegou e tudo mais, o bandeirinha já está no clima da torcida, ele aí levanta a bandeira. Foi o que o Rogério Ceni disse, e é verdade mesmo. Então, o Bahia perdeu por culpa do Bahia, aquele lance final ali. O jogo já tinha acabado. Se a bola está no pé de Carlos de Carlos de Pena. Pena, Carlos de Pena, o jogo acabava, mas a bola ali no pé de Rezende fica difícil. Mas vamos que vamos. Ó, passando aqui, ó, que a parte de baixo da tabela, o rival saiu lá da zona, mas tá com metade dos pontos. O povo tá animado aí, mas E os outros colados com ele. Os outros colados com daqui a ele, pouco Diego. pode voltar. Mas olha lá, a É. zona de rebaixamento já chamar atenção em relação a isso, né? Vasco, Corinthians, Grêmio e Fluminense. Claro que o Grêmio tem jogos a menos por conta de toda a situação do Sul, mas é interessante a situação que está nesse Vamos recorte sair. aí da zona de rebaixamento. Provavelmente alguns desses times, pelo menos, vão sair. A 11ª Vamos sair. rodada, só para a gente lembrar, tem Bahia e Cruzeiro no dia da véspera de São João, que é o dia de São João, da festa de São João, rigou à noite da festa de São João, mas puxaram o jogo ali para as 4 da tarde, na Fonte Nova, esse jogo decisivo para o Esquadrão. Mais um, todo jogo na Série A é jogo decisivo, É, e esse aí não foge à regra, né? O Bahia tem, só para lembrar onde o Cruzeiro está aqui na tabela, o Cruzeiro está bem tá classificado, chegando. ali próximo do É. Bahia, jogo duro, jogo complicado, e na rodada seguinte, para a gente passar também, na 12ª rodada, o Bahia vai enfrentar também na Fonte Nova o Vasco da Gama, esse sim está com mais problemas no campeonato, mas o Bahia tem sim é que fazer o seu papel e continuar com esse 100% em casa, que sem dúvida é uma marca que vai garantir sempre o Bahia ali na parte de cima da tabela, né, pai? Sim, mas que é preocupante. Eu olho sempre essa questão de tabus, essa questão de marcas. Isso aí não prevalece, não entra em campo. Então, essa questão da invencibilidade do Bahia na Fonte Nova é muito válida, é muito importante, mas nada garante que com a bola rolando, num jogo como esse, o próprio Rogério já disse, o Cruzeiro não vai dar espaço ao Bahia que o Flamengo deu. O Cruzeiro vem jogar com o Bahia marcando o Bahia, é o estilo do Cruzeiro. Então, um jogo difícil, sem dúvida alguma. Esse retrospecto é válido, é de comemorar, sem dúvida alguma. O Bahia faz uma boa campanha desse Brasileirão, mas isso não entra em campo. Mas não entra em campo a cada jogo. É preciso que cada jogo, como diz o Boleirão, seja jogado. Vamos esperar para ver. O próprio Rogério já acenou, inclusive, na coletiva de ontem, que deve fazer algumas modificações para essa partida. Ele sinalizou com isso. Aliás, falando em modificações para essa partida, eu sou pelo justo. Grande partida de Gilberto. Quando a gente chegar lá na escalação, a nota do professor, por enquanto o Gilberto está na frente. Eu disse que temia pelo Bahia jogando contra o Flamengo, tendo o Gilberto escalado do lado direito. Disse e garanto isso. Não tem por que fingir ou tentar mudar a configuração. Disse isso, Sim. mas ele ontem mostrou serviço. Pois é, Congelou a imagem aqui, a minha, né? é a sua.
A minha vou tá entrar em legal ação aqui, aqui. mas tranquilo. Eu vou passar agora já para colocar um plano de fundo aqui a nossa escalação, a escalação do Bahia. Mas aí a gente vai aguardando você acertando. Mas me ouve bem, né, pai? Tudo bem, tudo Joia, ótimo. joia. Vamos A gente, seguindo a aqui. gente também te ouve muito bem. Passando aqui agora para a escalação do Bahia, só lembrando, a gente destacou aqui no Farol também, pouco antes da bola rolar, que o Bahia tinha uma possibilidade de praticamente repetir isso. Tinha a possibilidade de não repetir a escalação em relação ao jogo contra o Criciúma, mas na verdade tinha até de repetir, mas que seria Também. muito provável essa modificação ali na zaga com a volta de Canives, eu destaquei bastante isso. Meu pai também falou de algumas alterações possíveis ali, mais do meio campo para frente, mas Rogério mais uma vez optou por manter a base do time, a estrutura do time, que estava tendo bons resultados e tudo, e aí ele escalou esse time aí de 1 a 11, Marcos Felipe, Gilberto, Gabriel Xavier, Canives e Luciano Juba, Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro e Cauli, Tassiano e Everaldo foram os escolhidos por Rogério Ceni. Vamos falar um pouquinho sobre a dinâmica do jogo, né? Um jogo que o Bahia fez uma partida muitíssimo interessante, como a gente falou, muito elogiada, inclusive pela imprensa do Rio de Janeiro, a imprensa nacional, Notadamente do Rio, notadamente do notadamente Rio. do Rio. E assim, o Bahia se credenciou assim como uma equipe que enfrentou o Flamengo de igual para igual e dominando boa parte do jogo, mais do que de igual para igual, dominando boa parte do jogo. Assim foi nos primeiros momentos da partida. O Flamengo, claro, deu aquele calorzinho no início, avançou e tudo, mas o Bahia rapidamente controlou o jogo e essa situação perdurou ali até o momento do gol do Flamengo, numa bela jogada, mas numa falha muito grande ali do lado esquerdo da marcação do Bahia. Jean Lucas começou ali na marcação, Luciano Juba também, mas principalmente Caio Alexandre deu um bote errado, acabou dando Sim. espaço. E Pedro fez um pivô muito bom ali para Gerson bater cruzado, sem chance de defesa, para Marcos Felipe e fazer 1 a 0 aos 24 minutos, quando o Bahia era claramente melhor do que o Flamengo no jogo, né, pai? Sem dúvida alguma. Eu volto a dizer, acompanho tudo que você disse, mas o lance inicial era para Jean Lucas matar a jogada. Não tem esse negócio jogando quando o Flamengo botar pezinho, é pezão. É chegar junto, é empurrar. Jogo com o Flamengo, Jean Lucas não é muito acostumado, jogou no Santos, essa coisa toda, andou fora do Brasil. Mas quem joga contra o Flamengo não pode chegar assim, dá licença, tô chegando, viu? Chegou, empurrou, é falta, é lateral, o que for. Aquela bola era toda dele no sentido de disputar o lance. Ele chega só para compor, acompanha o cara assim com jeitinho, o cara passou. Aí, porra, fica difícil essa zorra. Então chegou, passou, meteu a bola por lá e aí já vem a complicação. É verdade. Juba ausente, marcando com o olho, não pode nessa banana aí, não pode. Jogo contra o Flamengo, rapaz. Como diz o pessoal do Rio, Flamengo. Contra o Flamengo, não pode botar pezinho. Não pode marcar com o olho. E Carlos Alexandre, você já disse aí. Qual é, Carlos Alexandre? Tem que chegar para valer na jogada. Então, méritos para a jogada do Flamengo, não estou tirando realmente o mérito. Não sou de fazer isso mesmo torcendo para o time que a gente torce, não sou para botar, desmerecer o do outro. Mas aquele lance é um lance de velocidade. E Jean Lucas, culpado inicialmente, e muito culpado, chega no lance com aquela do grande craque, que não bota pé, que não faz falta, e complicou realmente o Bahia. Travou de novo aqui, eu volto já. Voltei. Vá, Pronto, pronto, não, tá beleza agora. Ó, então vá. a gente teve esse gol aos 23, 24 do primeiro tempo, gol de Gerson. E o Bahia, Uhum. depois de pouco tempo, o Bahia já voltou a ter controle de jogo. Foi impressionante como o Bahia Foi, assim foi. absorveu sem maiores traumas, né, esse momento e já Não sentiu voltou, gol. não sentiu. Voltou a ter o controle do jogo nos lances seguintes. Foi. E aí, lá no momento já um pouquinho adiante, né? Não foi tão no final do primeiro tempo, mas foi já um pouquinho adiante. Aos 34 do primeiro tempo, praticamente 10 minutos depois, Canives saiu jogando ali, achou Jean Lucas, que deu um passe Foi. muito bom para Muito Everaldo. bom. E Everaldo ganhou no corpo e finalizou bem da defesa ali do Flamengo, Jairton Lucas, né, lateral esquerdo do Flamengo, e acabou empatando o jogo, Everaldo assumindo inclusive a artilharia do Campeonato Brasileiro no momento. E mais uma vez eu vou destacar isso, que é chovendo molhado, né? A gente vem batendo nessa tecla.
Everaldo perdeu muitas bolas quando estava ali do lado do campo, mas jogando mais centralizado, o Everaldo acabou recebendo esse passe, ganhando do zagueiro e fazendo gol, que afinal é a posição dele, é a especialidade dele, e é onde Everaldo deveria jogar mais do que joga, na verdade, né? E aí terminou o primeiro tempo com essa nota do Bahia ter feito um primeiro tempo superior ao Flamengo, tanto que o Flamengo mexeu no intervalo. A verdade é que foi falado que Everton saiu contundido, Everton Cebolinha, para a entrada de Bruno Henrique. Fiquei impressionado com o Bruno Henrique. Assim, tinha um tempinho que eu não via o Bruno Henrique jogar. Ele continua sendo um jogador muito perigoso nas bolas aéreas, mas aquele jogador que partia com a bola dominada e driblava em velocidade e tudo, parece que tá num momento passado, porque Bruno Henrique, assim, as bolas que ele teve para construir em velocidade, ele não foi aquele jogador que a gente se acostumou a ver no futebol brasileiro. E também Gabigol, né? Quando entrou no jogo também não conseguiu quase nada, perdendo muitas bolas, né? E a defesa do Bahia levando vantagem nesses momentos. Mas o fato é que com essas substituições, com Bruno Henrique, com Gabriel e com Alan, que entraram ali pelos 18 minutos da segunda etapa, o Flamengo passou a ser superior. O Bahia começou melhor o segundo tempo, até os 15 minutos mais ou menos, mas aí o Flamengo, principalmente com essa entrada de Alan ali e do próprio Gabriel, o Flamengo começou a dominar o jogo. E aí, vamos dizer que esse domínio do Flamengo tenha começado lá pelos 15, 16, 17 minutos e foi até 30 e poucos minutos do segundo tempo, quando mais uma vez eu também vou repetir uma coisa que eu tenho falado: o Rogério demora demais de mudar em algumas ocasiões, em outras se apressa. E dessa vez, além de demorar de mudar, ele fez uma mudança que eu não achei interessante, que foi colocar os dois ponteiros ao mesmo tempo. Estava conversando inclusive com meu pai sobre isso. E essa mudança feita por Rogério foi uma mudança que não surtiu um efeito tão bom, apesar de o Bahia ter pelo menos dado uma acordada no jogo, porque o Bahia naquele momento era dominado pelo Flamengo, né, pai? O que eu vejo é o seguinte: Rogério Ceni tem as convicções dele, mas é teimoso demais para o meu gosto. Para mim, existe uma coisa lógica. Ademir entrando no jogo, ele dá velocidade, tem esforço, é um jogador que movimenta o lado direito por onde ele entra. Isso é indiscutível. Mas é um jogador que, tecnicamente, é limitado. Ontem buscou contribuir e contribuiu. O gol que o Bahia tomou começa com a jogada errada, onde ele pega pela direita, avança um pouquinho mais para o bico da grande área e faz um cruzamento interceptado pela defesa do Flamengo. O jogo estava acabando. Ali era tempo de furar a bola. É tempo de voltar para quem sabe jogar, para quem tem técnica, para quem tem malícia, sabe? É alguma coisa como Carlos de Pena. Ou se Everton Ribeiro tivesse saído do jogo, como sempre digo, Everton Ribeiro só sairia de meu time se eu fosse técnico, se ele pedisse para sair. Eu não estou me aguentando em campo. Não é o que a fisionomia do Everton Ribeiro passava. Isso é bom também ver pela televisão, que no campo a gente não vê. E também Tassiano, que não é o que a gente vê. Ah, estava cansado. Eu prefiro Tassiano cansado, Everton Ribeiro cansado, do que Ademir no jogo. Prefiro. Até do que Biel, que é um jogador que me agrada mais do que Ademir. Então, num lance como aquele não tem por que estar cruzando bola, atravessando bola da direita para a esquerda. Não existe isso. Acabou o jogo, porra. Pega essa bola e carrega até para a bandeirinha de escanteio, não é? A falta que teve para o Flamengo, ali era para ter catimba, ter confusão, cartão amarelo, expulsão. Não, o cara do Flamengo parou, concentrado, olhou tudo, ninguém chegou junto, nem para puxar a bola um pouquinho para cá, nem para ficar, não, tudo come tudo ali na maior tranquilidade. No treino não é tão fácil o Flamengo fazer um cruzamento daquele para sair o gol. Aí bota jogador alto. Ah, vou botar jogador alto. Uma tese aqui para nós. Não dá, viu, Rogério Ceni? Esse negócio de botar jogador alto que não sobe em bola alta é atestado, viu? É passar atestado de incompetência, pô, do jogador. Você bota porque você é teimoso. Botei jogador alto, tomou gol pela bola alta. Essa bola baixa, jogador mais baixinho, tocava essa bola no ataque e o jogo tinha acabado. Então, eu não vou nessa e realmente o Bahia pagou muito caro, pagou um preço muito caro
por uma teimosia, por esse negócio de ter, sempre tirar Everton Ribeiro. E aqui para nós, Cauli, está no tempo de voltar a jogar bola, viu, Cauli? Esse negócio de 2 toquinhos em cada jogo não vale para Campeonato Brasileiro. São 38 partidas. E, claro, o Rogério Ceni parece que tem medo de você, armou um esquema de jogo só para você, é o que ele diz. Não diz para nenhum jogador, mas diz que armou só para você. Você não consegue, pô. Tá jogando contra o Flamengo. Fez uma jogada boa, 2, mas não é isso. Campeonato Brasileiro de primeira divisão, esse negócio de dizer que segunda divisão é um campeonato muito disputado, é disputado porque não tem técnica. Pouca técnica. Campeonato de primeira divisão tem muita técnica, muito mais técnica que a segunda divisão, e também é disputado. Vai jogar com o Flamengo para ver se o jogo não é disputado. Esse papo que o pessoal prepara, essa comida pronta, essa lasanha congelada, esse papo aí não me convence. São coisas que você vê assim no jogo, não estou vendo isso. Quando foi que Cauli fez uma última partida pelo Bahia boa? Ah, ele é craque? É. Tem técnica refinada? Não tenho a menor dúvida quanto isso. Mas tem que jogar, tem que ter mais intensidade. Vai tirar alguém? Tire Cauli. Ah, ele pode fazer, pode, mas nunca mais fez. Everton Ribeiro, pelo menos, faz batalha, faz lançamento, está em campo, está aceso. Cauli não se. Cadê Cauli? A gente fica conversando ali interno, eu fico mandando para os amigos, para os familiares. Cadê Cauli no jogo? Ah, apareceu aqui, deu um toquezinho. Cadê Cauli? Segue, Diego. Pois é, aí só para lembrar, Biel e Ademir substituíram Cauli e Everaldo aos 32 ali do segundo tempo e já ali perto dos 40 entraram no jogo Estupinhan no lugar de Tassiano, Depena no lugar de Everton Ribeiro. E já nos acréscimos, o Flamengo continuou um pouco superior ao Bahia, mas o Bahia melhorou com essas substituições, melhorou assim no sentido de tomar menos pressão, né, e às vezes criar, principalmente com a Ademir ali pelo lado direito, algumas jogadas ofensivas. E já nos acréscimos veio a substituição que acabou decidindo o jogo, né? Caio Alexandre saiu para a entrada de Rezende, Rezende que entrou, segundo o próprio Rogério, como meu pai falou, para aumentar a estatura do time, mas foi o próprio Rezende que, afobado, fez uma falta completamente desnecessária, o jogador andando para trás, né? Fez uma falta vírgula, né? Até se contesta a falta, mas chegou afobado e tudo, e na melhor das hipóteses, digamos assim, deu margem a que fosse marcada aquela falta, né? E eu vi até o lance, na verdade, o Biel estava no lance, e depois ainda chegou outro jogador para compor ali do lado, ou seja, o Flamengo estava marcado, não tinha por que fazer. Foi o próprio Juba, eu acho que foi Juba, exatamente. Então não tinha por que fazer aquela falta, né? Ainda que não tivesse sido feita, o momento, a pressão e o jeito que Rezende chega é um jeito que indica essa marcação. A cobrança de Gerson, Davi Luiz se antecipou e fez de cabeça. Se antecipou a Estupinhan, que estava na marcação, e ele fez esse gol de cabeça já aos 49 do segundo tempo, 48, 49 do segundo tempo, para dar números finais à partida e colocar esse resultado amargo, como meu pai bem disse, na conta do esquadrão. Vou pedir a galera mais uma vez que curta o vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações para a gente passar para o nosso quadro já habitual aqui do pós-jogo, que são as notas do professor Fernando Cabu. Pois é, do professor Fernando Cabues. Vamos agora para 1 a 1, pai. Falar agora, passar suas notas aí, começando por Marcos Felipe, goleiro. Bem no jogo. Marcos Felipe, eu, como digo sempre, ele precisa de um goleiro para disputar a posição com ele. Vem dando conta, joga em todas as partidas. Isso é muito importante, mas um técnico como o Bahia tem, que se queixa muito de jogador que se cansa, que trabalha muito, que fica extenuado com tantos jogos, não pode contar com os reservas que o Bahia tem. Esses reservas podem ser para uma situação muito eventual. O que o Bahia precisa ter é um goleiro do mesmo nível, do mesmo porte de Marcos Felipe, porque não é desejando mal, jamais sou de fazer isso, notadamente com o time que eu gosto. Com o time que eu não gosto, eu não estou nem aí. Eu quero que entre em campo completo e o Bahia meta a zorra neles, seja qual for o time. Mas vai chegar um instante que Marcos Felipe não vai se aguentar. Quem é o goleiro do Bahia para jogar a primeira divisão? Muito pouco. Mas Marcos Felipe esteve bem. Eu dou a nota 7 para ele. Eu concordo com a nota 7. Eu destaco até um chute, que a coisa de goleiro mesmo, que fica olhando o jogo. Um chute foi ali na segunda etapa, já que a bola quicou na frente dele, uma bola muito chata. Quem é goleiro sabe, e ele encaixou com muita segurança, tinha jogador para se aproximar para pegar o rebote, Pedro estava por ali, o chute foi de fora da área, mas uma defesa muito segura. Eu gosto muito de Marcos Felipe, já falei isso algumas vezes, e acho que o 7 está de bom tamanho.
Na lateral direita, pai, você já destacou um pouco antes, Gilberto. Para mim, o melhor da defesa do Bahia. 8 para Gilberto. Sim. Fez um grande jogo. Eu sou pelo justo. Eu não sou daquele que, Gilberto para sempre será o pior para mim. Não. Gilberto ontem teve uma grande atuação, vibrante, dinâmico, driblador, como ele tem aquele toque rápido ali, mesmo sendo jogador grandão, procurando chegar na linha de fundo, procurando fazer o cruzamento caprichado. 8 para mim, o melhor da defesa. Concordo. Luciano Juba, pai, lateral esquerda. Não é a dele, vem se esforçando, vai perder a posição daqui a 20 dias, um mês, que seja, que você tenha uma informação daqui a pouco para o nosso público, ou agora mesmo, se você quiser. Mas fez uma boa partida, 7 para ele, nada demais, nada além Não, disso. pode passar a informação, inclusive, aí. Venha você. Pronto, Iago Borducci já foi algumas fotos já que vazaram. Iago Borducci já Isso. treinando, né, Isso. no CT do Bahia, já treinando com o Bahia. E assim, a janela se inicia lá pelo dia 10 de julho, quando ele já deve jogar, né? Vai estar pronto para jogar. E como ele já está treinando desde agora, provavelmente ele vai estar, inclusive, condicionado fisicamente, apto realmente a estrear. Claro que sem ritmo de jogo, às vezes Rogério pondera muito isso, mas já vai ser um jogador provavelmente em condições físicas e disponível. Assim a gente espera que será um reforço Bom provavelmente sinal. muito importante. Jogador que a Muito. gente já destacou aqui tem características mais defensivas. É um jogador que pode ser muito útil, experiente já no futebol de primeiro escalão, que sofreu com Sim, algumas lesões nos últimos tempos, mas tende a é ajudar verdade. bastante. A gente Tomara espera que sim. que sim, porque a gente eu sempre bati muito nessa tecla, né? Acho que o Bahia foi negligente, a diretoria de futebol do Bahia, o Grupo É. City, tanto na posição de lateral esquerdo quanto na de centroavante, por muito tempo, né? E aí essas contratações acabaram vindo, ainda que possam não ser as que a gente quis. Vamos Isso. esperar que deem certo. Na zaga central, Gabriel Xavier e Canives, pai. Estiveram bem. Para ser pelo justo, estiveram notadamente bem na antecipação. Não Sim, foram para o pau a pau, para o mano a mano, porque o Flamengo, com jogadores qualificados, jogadores experientes, catimbeiros, porque o Flamengo reclama o tempo todo, né? Você vê, entre os reservas entram, Gabigol hoje é reserva, ele já entra reclamando da arbitragem, não é? Qualquer jogador reserva, mesmo reserva do Flamengo, joga pouco hoje em dia, está barrado, já não é mais aquele, já não é aquele gasto, ele já entra dando esporro no bandeirinha, no juiz. É um negócio impressionante. É um negócio impressionante. Mas ainda assim, eles compuseram bem o miolo de zaga. Para mim, eu sempre faço a observação como é que o Bahia perdeu. O Bahia perdeu numa bola alta. Quem estava mais próximo da bola alta era Estupinhã. Mas o miolo de zaga não pode ir nessa. Então, 7 para cada um, pelo que eles fizeram, e fizeram bem, mas na bola alta, no último lance, falharam para mim. Não diretamente, mas podiam acompanhar, podiam ver que Davi Luiz estava chegando, alguma coisa assim. No que precisava dele naquela hora, ele não estava. ok. Perdão aí. Sem problema, Vamos, é o vamos lá. improviso. Beleza. Vamos passar agora, pai, para nossa Meio de campo. para o nosso meio de campo, que foi assim a dupla de volantes, digamos assim, Caio Alexandre e Jean Lucas. Alexandre bem. Alexandre parece estar pegando aquele ritmo que a gente esperava. O ritmo meio Fortaleza. Falhou no segundo gol. No Uh, primeiro. no primeiro gol. Sim, Sem dúvida nenhuma falhou, mas ali não era tanto a especialidade dele, mas falhou. Tiraria uma nota alta para mim, mas diante dessa falha ele vai com 7. beleza. E o Jean Lucas cometendo aquelas falhas. O jogador que apresenta, que quer ir para o ataque, não pode pegar, dar 2 bolas daquela, livre, e jogar na arquibancada. Ou ele fica lá atrás, ou chega na frente e resolve. 7 para ele, que não é uma nota baixa, é uma nota boa ainda, mas podia ser melhor, porque se ele está decidido, ou o Rogério Ceni permite que ele se decida dessa maneira, de chegar ao ataque, não pode aparecer livre e jogar na lua. Deu passe de gol para o Everaldo. É verdade. Um passe de habilidade, um passe, acima de tudo, de visão de jogo. Sim. Mas podia render mais para o Bahia, notadamente nos gols que o Tricolor perdeu. 7 para cada um. Beleza. Mais à frente, a dupla de meias, né? Em tese ali tem Tassiano também, mas a dupla de meias teóricos, Everton Ribeiro e Cauli. Everton Ribeiro, bem do jogo.
Eu nunca entendo a substituição de Everton Ribeiro, o tal cansaço que Rogério Ceni tem nas suas anotações com a sua equipe técnica. Não entendo. Eu achei o Everton Ribeiro muito bom. Podia ter tido a nota maior, mas tirar 7 também. Cauli, 5. Cauli, 5. Joga muito, um jogador que interessa a gente. Agora tem uma coisa. Cauli caiu muito depois que o Bahia recebeu a proposta do Palmeiras e não fez negócio. É coincidência ou é porque eu sou velho, já não tenho boa memória? É a idade? Estou com essa impressão que Cauli caiu muito depois que o Bahia não fez negócio com o Palmeiras, uma oferta muito boa. Não tem sido aquele jogador que já se apresentou antes. Com o futebol que Cauli está se apresentando nesse brasileiro, há um certo tempo, ninguém pagaria o que o Palmeiras trouxe de proposta. Ninguém faria a mesma proposta. Tem que jogar mais, Cauli. É verdade, eu concordo plenamente com a nota de Cauli, e não tem repetido as atuações do ano passado, De mas jeito já algum. teve bons momentos nesse ano, mais para sim. cedo. E a sequência atual de jogos de Cauli é muito ruim mesmo. Né? Esse 5 eu acho justo. Agora eu vou subir Everton Ribeiro para 8. Para mim, Everton Merece. Ribeiro para mim foi o melhor em campo do Bahia. Vou com Everton 8. Ribeiro Eu me amarrei um pouco. No primeiro tempo, o Everton Ribeiro, eu achei que inclusive que ele estava querendo mostrar para o Flamengo que o Flamengo perdeu. Eu estava com essa impressão. Achei que o Everton Ribeiro fez um grande primeiro tempo, controlou o meio de campo, deu 8 é passe de bom. 8 é calcanhar, melhor. passes de letra. Eu gostei muito da atuação de Everton Ribeiro. Então acho que suba essa nota para 8. Você também, pelo visto, já concordou. E com Vou pra Cauli eu 8. concordo plenamente. 5 ainda com alguma benevolência pelo excelente É, jogador que é. é. Mas muito mal novamente, produzindo muito pouco, muito menos do que devia. E ele se apresentou legal em alguns lances do ataque, mas sempre finalizando mal, finalizando abaixo do que poderia, decidindo mal as últimas jogadas, que é exatamente o motivo por esse esquema gerado em favor dele, né? Exatamente para ele dar essa definição, esse toque de qualidade ali na parte final do campo. E aí à frente, pai, Tassiano e Everaldo. 7 para Everaldo. Eu sempre disse isso. Everaldo é um jogador mal utilizado no Bahia, sacrificado no esquema absurdo de Rogério Ceni. Um jogador como Everaldo não pode estar caindo para o lado direito, para o lado esquerdo, sair da área para procurar jogada. Isso é um absurdo com os outros jogadores que o Bahia tem, que podem fazer isso com muita habilidade. Agora, aquela bola do gol dele foi aquela bola contra o Criciúma, foi o gol de ontem, contra o Criciúma foi de cabeça, mas foi o gol de ontem disputado com o zagueiro do Flamengo, no Rio, no Maracanã, e ele foi lá e ainda saiu olhando para o Bandeira. Ele fez o gol. Será que esse cara vai querer procurar conversa? Olhou uma vez, Eu olhou percebi, duas, olhou três, percebi. veio comemorando no caminho, mas conferindo sempre. Esses caras são meio bravos com o Bahia, mas saiu comemorando. Jogador importante. 7 ainda é pouco. Tiraria 8 se completasse o tempo de jogo. Outra coisa, não sei por que porque Everaldo foi substituído. Esse cansaço aí é impressionante. Cauli parece que não cansa também, fica mais tempo. Cauli já está em tempo de ficar no banco e entrar para o segundo tempo. Não, mas Pode ser até mais Cauli justo foi pro Bahia. substituído. Cauli foi substituído no mesmo Sim. momento que ele. No mesmo momento Isso, que mas podia ser substituído no que intervalo. Everaldo. Podia ser substituído no intervalo. Eu assim, isso eu nem acho. Eu acho que Everaldo poderia sim ser substituído, mas assim, principalmente eu acho que o erro da substituição, na verdade, é tirar Cauli e colocar um ponta naquele momento do jogo. Isso. Eu acho que quem tinha que entrar no lugar de Cauli era Carlos Depena. E aí Não um tenho dos dúvida. dois atacantes no lugar de Everaldo ou de Tassiano, aí seria para escolher. Mas certo, mas eu interrompi. Dei as notas aí de Everaldo e Tassiano. Everaldo 7, Tassiano 7 também. Podia ser 8, mas foi substituído. Eu não entendo esse futebol do cansaço não é do meu tempo, não. Isso é mais moderno. Eu sou do tempo de que jogador bom jogava até caindo em campo e ficava até o fim do jogo. Jogador ruim podia estar descansado e ficar no banco até quando desce um outro jogo. Isso é novidade desse pessoal que faz muita anotação e observa muito o time dos outros, muito mais do que o seu próprio time. Tassiano eu vou puxar para 6. Não gostei muito da atuação de Tassiano e acho que Tassiano já alguns jogos não repete suas melhores atuações do Bahia, não no nível de Cauli, porque Tassiano sempre participa muito do jogo, mas eu acho que Tassiano caiu também um pouco nos últimos jogos e apesar do Bahia ter se destacado, feito um bom jogo ontem, eu não gostei tanto da atuação de Tassiano.
Antes de ir para a nota de Rogério, se você quiser destacar algum dos reservas, pai, deixa eu trazer só para a galera aqui de casa essa informação, que inclusive você me passou mais cedo, que o Bahia é o segundo time que mais toma gols de bola, de cruzamentos, né, de bolas aéreas no Brasil, né? Só o Fluminense tomou mais gols, tomou 21 gols, e o Bahia tomou Veja, 20. veja onde o Fluminense está. O Fluminense está lá na rabeira, na lanterna do campeonato no Pois é. momento, e o Bahia está lá em cima, mas isso aqui é só para lembrar, recorte do ano todo, certo? E o É. Bahia tomou 20 gols já de cruzamentos na sua área. A gente sempre chamava atenção em relação a isso. Nos últimos jogos isso tinha melhorado, a gente falou muito isso também, né? Mas ontem voltou a tomar um gol, e um gol terrível, um gol decisivo que acabou dando números finais ao jogo. Pai, você quer destacar algum reserva ou vai logo para a nota de Rogério? Não, não vi os reservas que entraram Tirando o mostrando Rezende, que serviço. merece uma nota baixíssima, porque entrou, fez a falta, que o Bahia tomou o gol. Mas como essa polêmica se foi falta ou não falta também. Mas diga aí. Mas a questão de Rezende é bem essa. Eu sempre trago para a gente conversar. O que é que Rezende acrescenta quando entra como substituto? Nada contra, não quero acabar a carreira de ninguém, mas outras modificações podem ser feitas e o Rogério Ceni não faz. Não faz. Então, não tenho nenhum destaque. Nem o Depena teve tempo, teve jogada Foi. para Dependendo não. fazer. Até porque, volto a dizer, se Everton Ribeiro estivesse em campo, faria jogada com Depena e o jogo tinha acabado. Furava a bola ali. Mas vai fazer correria. Você tem que fazer correria quando é outra Fernando ligação. Cabu. Entrar Pá, na correria. soltei sua vinheta aí sem querer. Não Mas, tem mas diga, problema. entrar na Obrigado. correria. Você acha que o Flamengo vai entrar em correria de pontas? Ou pontas vão fazer correria em cima da defesa do Flamengo? Um ponta basta. Quem está com a Ademir, entra. Quem está com o Biel, entra. Mas é uma coisa elementar. Os caras que vivem disso, passaram a vida no futebol, ganham fortunas. Você acha que para fazer um jogo contra o Flamengo vai ser na correria? A Ademir até conseguiu umas boas jogadas. Concordo inteiramente. Mas precisa de dois corredores, dois mais velocistas para isso? Ou era melhor tocar aquela bola? Eu disse, olha, esse empate aqui é um bom resultado e pode ser que a gente faça o que fez contra o Botafogo. Daqui a pouco eles se abrem e a gente bota uma no Filó, 2-1 Sim, em cima deles. sim. Garantiu o empate e tentava ganhar. Mas dois velocistas em cima da defesa do Flamengo, eu acho que é. Eu acho que eu sou míope de vista, mas não sou míope de vida. Então você não pode ser míope acompanhando o futebol, uma coisa como essa. Eu acho um absurdo dois velocistas contra o Flamengo. Beleza. E a nota de Rogério pra gente encerrar? 6, 7, perdeu nem tanto por culpa dele. O Bahia fez um grande jogo, 7 para ele. O Bahia fez uma grande Eu partida. também acho. Vamos ser pelo juiz. Fez Eu uma também grande acho. partida. Eu também O acho. que nos deixou retado, eu fiquei retado da vida, ia dizer outra coisa, Uhum. tomando aquele gol do fim naquela condição. Se é o Flamengo fazendo um grande jogo, ajeitar a bola para o Flamengo cobrar uma falta aos 48, 49 do segundo tempo, aí já não foi culpa de Rogério. Eu Culpa acho. de quem ele botou no jogo. Diga. Assim, eu discordo um pouquinho de você em relação a essa. Qual é a utilidade de Rezende. Eu acho que Rezende entra bem em muitas ocasiões ali para reforçar a marcação do time Ontem, na reta final do ontem, jogo. Mas ontem tô fa- Rezende entrou e tô fez a falando de ontem. falta. Ou Estou seja, comentando o jogo de ontem. Estou sim, falando de ontem. sim, mas eu Se tô falando parecer que for um a termo opção geral, é isso. A opção por se entrar para o Rezende ser uma opção de segundo tempo, de dar reforço na marcação e tudo, eu acho plenamente válida. Por isso, eu não diminuo a nota de Ceni por isso. E concordo com o 7 para ele. Eu acho que Rogério, realmente o Bahia fez um bom jogo, tem que ser, foi exaltado inclusive muito por isso. E o campeonato segue, o Bahia segue bem classificado e vamos torcer que o Bahia apresente bons resultados nessa sequência de jogos em casa, repetindo, Cruzeiro no fim de semana e Vasco no meio de semana para o Bahia, quem sabe manter esse 100% e se posicionar novamente ali entre os 4 primeiros, talvez ali até mais acima no campeonato, pai. Algum destaque final? não, a arbitragem, teve lances bons. O Flamengo, como sempre, quis forçar um pênalti que não existiu. Queria dizer que aquela bola de Gilberto Não, foi pênalti, né? não Gabigol existiu. entrou, a arbitragem bem, mesmo assim ainda foi consultar um VAR num lance que não tinha nada a ver com isso. A arbitragem bem até ali e um lance absolutamente duvidoso para mim. A imagem que chegou para mim, pelo ângulo que chegou para mim, claramente não foi falta,
não é? A catimba ali do Gerson, que é um catimbeiro conhecido no futebol brasileiro, não é? Mas a arbitragem eu esperava pior. Ela veio se consagrar no finzinho do jogo, caso não tenha uma outra imagem mais clara, uma outra imagem mais definida da situação. Nada a declarar, o Bahia vai ter jogos difíceis, o Cruzeiro não pensa que vai ser fácil, porque vai ser em Nada, com casa. certeza. Essa questão de invencibilidade na Fonte Nova é uma coisa absolutamente relativa em futebol. O Cruzeiro deu uma melhorada boa mesmo, notadamente depois que o fenômeno deixou de ser dirigente, CEO, presidente, esses títulos que se usam fora do que a gente conhecia em outras épocas. Mas o Cruzeiro deu uma melhorada boa. Vamos que vamos, e nem tudo está perdido. Não, longe disso. Os tropeços vão acontecer, sem dúvida alguma, mas o Bahia fez talvez uma das suas melhores partidas, mesmo perdendo para o Flamengo. Se não foi a melhor. Eu concordo plenamente. Pedindo mais uma vez a você que ainda está aqui com a gente, que curta o vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações e a gente volta em breve com a live aí, provavelmente, de pré-jogo de Bahia e Cruzeiro, nesse domingo de São João. Vamos ver como é que vai acontecer isso aí para o Bahia voltar e encontrar o caminho dos triunfos e se posicionar bem nesse Brasileirão. Um abraço a todos, amigos e amigas tricolores, e bora Bahia! Aquele abraço, bora Bahia!